Você é novo no mundo do Day Trade e está buscando por uma ferramenta poderosa para ajudar em suas operações? Então esse vídeo é para você. Eu vou te apresentar a ferramenta RSI, é o Índice de Força Relativa. Ele vai te ajudar a identificar pontos de compra e de venda em qualquer ativo que você vier a operar. E o melhor, vou te ensinar tanto na teoria quanto na prática, fazendo entradas ao vivo. Assim, para você ter ainda mais conhecimento de como essa ferramenta vai te ajudar a partir de hoje nas suas operações. Então é isso, fica ligado e vamos para o vídeo. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos falar sobre RSI, é o Relative Strength Index, que no português significa Índice de Força Relativa. É uma ferramenta de análise técnica totalmente grátis, disponibilizada aí na grande maioria das corretoras, tá? Tanto de opções binárias quanto de Forex. Você pode achar ele com certeza na interface da corretora que você utiliza, e eu vou mostrar aqui na Derive como que eu faço as minhas operações com ele. Primeiro vamos passar um pouco mais sobre a teoria desse indicador. Aqui digamos que seja a movimentação de determinado ativo. Essa região acima do número 70 é a sobrecompra. É onde o preço desse ativo ficou muito mais forte do que o price action recente, tá? Ele atingiu níveis de valores bem mais altos que acabou rompendo essa barreira superior que nós chamamos de sobrecompra. E nessa região verde é onde ele pegou, rompeu a nossa barreira inferior, que é a sobrevenda, e ele estava mais baixo do que o normal. Toda essa região aqui do meio, né, é a região neutra, onde o mercado costuma ficar se movimentando, e quando há essas altas ou quedas muito fortes, eles acabam rompendo essas regiões aqui, e é onde você tem o seu sinal de entrada. Eu utilizo muito esse indicador, principalmente por fazer operações buscando respiros e correções de mercado, e ele ajuda muito aí no meu dia a dia, tá? Eu vou mostrar agora realmente na prática como que eu utilizo o RSI a meu favor. Eu estou aqui já na minha corretora preferida, que é a Derive.com. Nela aqui você tem diversas formas também de operação, e eu vou colocar o indicador agora. Você vai vir aqui, ó, indicadores no canto esquerdo, vai escolher Momentum. Momentum, gente, o que é um indicador de Momentum? Ele vai ajudar, esses indicadores aqui, ó, todos ajudam a avaliar uma tendência de mercado, tanto a velocidade quanto a direção. Aí com esses indicadores você já consegue meio que identificar padrões de fraqueza, de alta, de queda, de força de alta, de queda. Por isso que o RSI é um dos mais importantes nesse campo, tá? Porque aqui você já consegue tanto identificar a direção quanto também a velocidade dessa valorização ou desvalorização do ativo. Vou colocar aqui, ó, índice de força relativa. Vocês podem ver que o indicador já aparece aqui, ó, na parte inferior do gráfico. Nesse momento, nós temos duas linhas brancas traçadas, né, de uma forma mais forte. Uma está em 80 e a outra está em 20. 80 significa a sobrecompra e 20 significa a sobrevenda. Quando eu puxo o histórico do ativo aqui para trás, ó, como vocês podem ver, em poucos momentos o ativo fica acima ou abaixo dessas barreiras por muito tempo. Ele tende a ficar se movimentando entre as barreiras, que é a região neutra. E essa é uma forma de você já ter um bom sinal de entrada, pois toda vez que o ativo fica ou abaixo da sobrevenda ou acima da sobrecompra, significa que uma hora ou outra esse ativo novamente vai retornar para dentro da região neutra. E é nesse momento que nós efetuamos uma entrada. Pelo menos eu trabalho dessa forma. Eu busco a correção. Depois de uma forte valorização, o mercado tende a respirar, a corrigir. Depois de uma forte desvalorização, a mesma coisa. O mercado, o preço tende a respirar, corrigir e voltar novamente para a região neutra, tá? E aqui você pode tanto também configurar o indicador de acordo com as suas preferências.
Se nesse momento ele está 80 na sobrecompra e 20 na sobrevenda, você aqui, na própria teoria, né, você teria poucos momentos de entrada no mercado, né? Poucas vezes você vai ver o ativo chegando a esses pontos, principalmente quando nós utilizamos um período 14. O que seria um período 14, gente? Ele é o período padrão desse indicador aqui na Derive. Como a minha leitura nesse gráfico está em 1 minuto de time frame, significa que cada candle dessa de movimentação, cada vela, significa que ela se movimentou durante 1 minuto. Quando nós colocamos 14 de período, esse gráfico aqui embaixo do indicador, ele está se baseando nos últimos 14 minutos do mercado. Se você quer uma entrada mais rápida, quer mais oportunidades de entrada, você vai lá no seu indicador, coloca aqui na engrenagem e aqui você coloca um período. Vamos colocar o período na metade, tá, para vocês verem já a diferença. Ó, colocando o período 7, mantendo aí a mesma sobrecompra e a sobrevenda. Ó, dei um concluído. Tá vendo que eu já tenho mais regiões onde houve esse rompimento? Aqui houve um rompimento, depois houve mais um rompimento e a tendência do mercado é o quê? Retornar à zona neutra. Aqui mais um movimento, tá vendo? Ele ficou bem mais tempo na zona de sobrevenda, né? Abaixo dela. Quando você vai voltando o gráfico, você vê que ele tem mais toques, né? Nessa sobrecompra e sobrevenda. Beleza, você quer utilizar agora 70-30. Você vai lá no indicador novamente, engrenagem e vem aqui em cima, ó. Overbought, que é a sobrecompra, vamos colocar 70 aqui, ó. 70, como tem aqui o exemplo no gráfico que eu mostrei aqui, ó, ele está com 70-30, vou colocar a mesma coisa. E o oversold, que é a sobrevenda, você pode colocar aqui 30. Vamos colocar aqui a cor verde, tá? E aqui a cor vermelha, só para vocês distinguirem melhor, tá vendo? Ó, olha como ficou legal aqui o gráfico agora. Toda vez acima da sobrecompra, a gente vai fazer uma venda no mercado, que você está buscando a correção. Toda vez que ficar abaixo da sobrevenda, você faz uma compra, no sentido da valorização. Tá bem assim, bem visualizável, né, gente? Fica bem legal para vocês operarem também. A Derive, claro, eu acho a mais interessante. Tem também o link aí na descrição e no primeiro comentário fixado. É a corretora que eu sempre utilizo nas minhas operações no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui algumas entradinhas para serem efetuadas. A gente pode o quê? Alternar os ativos para ver se acha alguma boa oportunidade. Não precisa ficar apenas nesse índice aqui, nesse ativo aqui, ó. Vamos dar uma volta, fazer algumas entradinhas. Tá vendo aqui, gente? Aqui, ó, ele está próximo da minha sobrevenda, tá vendo? Se ele começar a ficar abaixo dessa minha sobrevenda, eu posso fazer uma entrada na valorização desse ativo. Vamos ver, ó, ele está bem abaixo ali. Lembrando que quanto mais tempo você dá em período, quanto também nas barreiras, tá? Quanto maior, melhor, porque você está pegando uma maior amostragem de mercado. Price action é melhor. Quando você faz entradas se baseando em uma movimentação recente, você tende mais a tirar a probabilidade do acerto da sua operação, tá? Quanto maior a amostra, melhor, tá bom? Olha, começou a subir aqui. Não vamos fazer uma entrada, quero fazer agora na parte prática, tá? Vamos mudar o ativo até achar uma entradinha legal. Aqui ele está chegando na nossa sobrecompra. Mudando para o 25, vamos ver, ó, tá subindo bem. Tá vendo o tempo que ele ficou aqui, ó, abaixo dessa sobrevenda? Para você evitar tanto tempo fora de um rompimento, você aumenta para 80-20 e volta o padrão para período 14. Eu estou colocando só essa configuração de indicador para que vocês vejam acontecendo, tá? Para que vocês tenham esse exemplo prático. Vamos mudar novamente aqui para 50 de um segundo. Esse momento aqui, tá vendo? Ó, ele está formando aqui o ativo abaixo da sobrevenda. O que eu posso fazer? Vou jogar aqui uma barreira de compensação para baixo e vou entrar com 10 dólares. Buscando a valorização desse ativo
após ele ter ficado abaixo dessa minha sobrevenda. Entrei, acabei de ganhar 2 dólares e 31. Ele continua abaixo, mas está vendo que ele já está subindo novamente para a zona neutra? A gente pode até fazer uma nova entrada. Vamos colocar mais uma entradinha aqui, para ver se ele consegue pegar mais uma all-in aí no mercado. Tá vendo? Ó, mais uma all-in efetuada, por quê? Eu estou buscando esse respiro, né? Essa correção. O mercado teve uma queda muito íngreme nesse momento, ficou abaixo dessa minha sobrevenda e eu estou comprando no sentido da alta, fazendo um contrato na valorização. Se fosse o movimento contrário, como mostrou aqui, ó, nessa região, eu estaria fazendo um movimento de venda, put, na desvalorização do ativo. Aí você faz isso, coloca o indicador. Eu recomendo que vocês façam no período padrão, tá? Você vem, coloca momentum, índice de força relativa e mantém o período 14. Se você quiser, no período 14, colocar 70-30, eu acho interessante, tá? Só não coloque período 7, período 70-30, porque aparecerão muitas entradas para que você faça os contratos e muitas dessas entradas você pode tomar algumas perdas, tá bom? Mas é isso aí, eu espero que tenha ficado claro esse guia sobre o RSI, espero que você tenha aprendido alguma coisa, que tenha realmente agregado. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixa nos comentários. Segue no Instagram também, o cristiano.pereira, e deixem suas dúvidas aí, gente, que eu respondo a todos, tá bom? Então é isso, se você não é inscrito, já se inscreve aí para ficar ligado nesses vídeos sobre day trade, opções binárias. Deixa seu curtir para ajudar aí na recomendação e liga o sininho para ser notificado de todos os vídeos, tá bom? Então é isso aí, bom dia a todos, até mais, tchau!